Aleluia. Grande é o Senhor nesta manhã na minha e na sua vida. Sinta-se à vontade para adorar e glorificar o nome do Senhor. Esta é a atmosfera que o Espírito Santo cria dentro da igreja, para que nós sejamos confortados e consolados, para que sejamos animados para uma semana a mais de batalha e uma semana a mais de vitória. Você é muito bem-aventurado por estar aqui nesta manhã para cultuar o Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a sua lição 9, que tem por tema Esaú e as bênçãos da promessa, por um prato de lentilhas. Faremos a leitura do texto referencial em Mateus capítulo 22, versículo 2 ao versículo 5. E depois, os irmãos abram as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 27 ao 34. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 22, versículo 2. Todos digam amém. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer nesta manhã, pela sua graça, bondade e misericórdia que tem nos acompanhado até o dia de hoje. Podemos seguramente, Senhor, tomar as palavras de teu servo Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos tomar as palavras, Senhor, de teu servo Samuel, que disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos na casa do Senhor com a nossa família. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra ministrada nesta manhã, nesses dois momentos, seja uma palavra inspirada, uma palavra iluminada, revelada, que preencha os nossos corações, que nos alimente, que nos fortaleça. Nos humilhamos e conhecemos que nada somos fora de ti. Fala por nosso intermédio, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 27 ao 34. Amém? E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que quer dizer vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Os irmãos podem dizer glória a Deus. Eu quero levá-los a uma breve reflexão nesta primeira parte, nesta introdução,
a respeito deste momento em que nós tratamos dos 2 filhos de Isaac. O texto que nós lemos a princípio de Mateus, capítulo 22, trata-nos de uma parábola em que as pessoas rejeitam a oferta de um rei, de um grande senhor que preparou uma grande festa, mostrando-nos o intuito desta lição, de que não devemos rejeitar as bênçãos das promessas de Deus. Ainda em Mateus capítulo 6, versículo 33, no texto áureo, nós encontramos as seguintes palavras: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mostrando-nos que, em primeiro lugar, a nossa preocupação, ocupação, perseverança devem ser nas coisas que são de cima, nas coisas espirituais, porque o céu rege a terra, o céu governa a terra. Se o céu governar a sua vida, a nossa vida será uma vida abençoada e próspera. Assim sendo, nós temos na descendência de Isaac 2 meninos. Gênesis capítulo 25, versículo 19 diz assim: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando nós lemos este versículo, nos parece que foram poucos os meses ou os anos que Isaac orou ao Senhor. Mas no versículo 26, na parte C do versículo, a Bíblia diz que era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Quando Isaac orou insistentemente, Isaac orou por exatamente 20 anos. E aqui eu já quero lhe trazer a primeira lição: não desista do seu propósito, não desista do seu alvo, continue orando, ainda que demore 20 anos, mas a bênção de Deus vai chegar e ela será completa, será plena sobre a sua e sobre a minha vida. Agora, para orar 20 anos, irmãos, tem que ser crente. A Bíblia nos ensina em uma parábola o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta é a primeira lição. Isaac era um homem de oração. Quando o servo de Abraão trouxe Rebeca para ele, ele estava no campo orando. Estejamos orando constantemente ao Senhor para obter de Deus as respostas à nossa vitória. Havia também uma bênção de autoridade sacerdotal, embora o sacerdócio ainda não estivesse plenamente estabelecido. E também ele era considerado o portador das promessas. Então, a primeira bênção incluída na primogenitura, ela era a bênção financeira, a bênção da prosperidade. Ele recebia o dobro da herança do pai. Na partilha dos bens, ele recebia uma porção dobrada. Isso até profeticamente a respeito de Jesus, lá em Isaías capítulo 53. A segunda bênção da primogenitura é a autoridade sacerdotal. Nós sabemos que o sacerdócio ele vai ser plenamente estabelecido com a devida imposição da lei, quando Deus entrega a lei a Moisés no alto do Monte Horebe. Mas anterior a isto, os homens já desenvolviam um sacerdócio familiar. Nós encontramos ainda no livro de Gênesis um rei e sacerdote de uma cidade chamada Salém, cujo nome era Melquisedeque. Apresentava sacrifícios ao Senhor. Nós encontramos Abraão desenvolvendo este sacerdócio, celebrando sacrifícios ao Senhor. Nós encontramos Noé apresentando sacrifícios ao Senhor. O próprio Abel oferecendo sacrifícios ao Senhor. Isto trata de uma bênção, de uma autoridade espiritual. O primogênito, ele era responsável por guiar a sua família nos caminhos do Senhor.
na obediência à lei de Deus. Nós temos ainda o personagem de Jó, que oferecia sacrifício pelos seus filhos, temendo que eles houvessem pecado contra Deus. Isso traz para nós um entendimento de que nós, enquanto filhos da promessa, descendentes da mesma promessa que Deus fez a Abraão, na pessoa de Jesus, também devemos ser autoridades espirituais em nossas casas. É você, é eu, somos nós responsáveis por guiar os nossos nos caminhos do Senhor. Somos nós responsáveis por oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, sacrifícios de louvor pelas nossas famílias. Veja as bênçãos que Esaú está a perder. Veja as bênçãos que Esaú está a desperdiçar. Terceiro lugar, ou terceira bênção da primogenitura. Ele era portador da promessa. Ou seja, ele estava na linhagem direta da promessa feita a Abraão quanto à vinda do Messias. Ser portador da promessa era estar intimamente ligado à descendência que viria. Aquela promessa que Deus havia feito dentro do jardim, que de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, deveria passar por este descendente, por este homem que recebera as promessas. E este homem chama-se Abraão. Logo, o seu descendente primogênito deveria dar continuidade. Mas quando Esaú rejeita este direito de primogenitura, ele está dizendo que ele não dá a mínima importância ao cumprimento da promessa da vinda do Messias. E quantos irmãos estão rejeitando a promessa de Deus, a palavra de Deus, e fazendo com que o Messias não venha à sua vida, não surja em sua vida, não abençoe a sua vida, não salve a sua vida, não resgate a sua família? Assim, eu quero terminar esta pequena introdução usando as palavras de Esaú, quando Jacó ardilosamente, astutamente disse-lhe: vende-me a sua primogenitura. Esaú é uma tipificação do homem mundano, do homem, da mulher natural, que não compreende as coisas de Deus ou que despreza as coisas de Deus. Enquanto Jacó, ele é um tipo de um homem espiritual, mas ainda não plenamente maduro, que quer obter o favor divino por meios escusos. Ele quer ajudar a Deus no processo da bênção. Nós não precisamos ajudar a Deus no processo da bênção. Nós precisamos somente ser obedientes. Porque lá no ventre, Deus já havia escolhido Jacó. Deus havia dito à sua mãe: o maior servirá o menor. Então, Esaú disse as seguintes palavras: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá esta primogenitura? Esaú faz um uso de um recurso linguístico que na nossa gramática chama-se hipérbole. É uma maneira de você aumentar as coisas, de você, exagerar uma situação. Esaú não estava a ponto de morrer, ele estava cansado, estava exausto, mas não a ponto de morrer. Mas ele fala desta maneira para mostrar o desprezo que ele tinha pela primogenitura. Enquanto Abraão, seu avô, cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Está lá em Hebreus. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos o seu filho, o seu primogênito, o seu único, para cumprir a promessa. Esaú dizia: para que me servirá esta primogenitura se eu estou a ponto de morrer?
Não cria nem sequer na possibilidade de uma ressurreição, por causa da palavra de Deus, que uma vez lançada, jamais volta para ele mesmo vazia. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus promete, ele realiza. 3 coisas que Esaú fez com relação à bênção de Deus, da primogenitura. Primeiro, ele a vendeu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós não somos como muitos mercadejadores do evangelho, que andam por aí mercadejando a palavra de Deus. Não vendemos o evangelho, não negociamos a palavra, somos fiéis e submetidos à palavra de Deus. Não há concessões com a palavra de Deus. Não somos políticos. Não procuramos agradar a Deus e ao diabo. Estamos do lado da luz e não das trevas. Não estamos na penumbra. Não estamos em cima do muro. Ele vendeu. Em segundo lugar, ele desprezou, versículo 34. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezo é um dos sentimentos mais terríveis que existem. Se há uma coisa que me faz estremecer na palavra de Deus, é uma profecia que está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, que diz que aqueles que ressuscitarem irão ao gozo eterno, mas aqueles que não ressuscitarem irão ao desprezo eterno. Aqueles que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a promessa de Deus, um dia serão desprezados para sempre também por Deus. Ele desprezou o seu direito. Deus também o desprezou. O autor aos Hebreus diz que ele depois foi procurar o seu direito com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. E por último, ele profanou. Hebreus 12:16 diz: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Ele não somente desprezou, não somente vendeu, como também profanou. Ele teve por comum aquilo que era especial. Santos e santas do Altíssimo, nesta manhã, não tenha por comum esta palavra. Não tenha por comum a revelação de Deus, a presença do Espírito Santo, a aspersão do sangue, a graça maravilhosa. Tenha isto como objeto de um maior valor, de maior reconhecimento. Tenha isto como a maior riqueza e o maior tesouro da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.